convido a todos a fecharem seus olhos, respirarem profundamente, acalmar nossos corações, para que possamos juntos nessa noite agradecer ao nosso Pai por mais uma oportunidade de termos vivenciado um dia, de estarmos todos reunidos aqui, podendo nos encontrar, podemos compartilhar ideias, conhecimentos. E venho pedir que neste momento nosso Mestre Jesus, através da espiritualidade de nossa casa, possa visitar a casa de todos nós que estamos aqui nesta palestra hoje, abençoando as águas que estão postas, que possa visitar todos os lares do nosso planeta, aquecendo corações que estejam, por algum motivo, entristecidos, sentindo-se desesperançosos, que nesta noite abençoada, todos possam sentir a presença do nosso Mestre ao vosso lado, abençoando e nos dando força para continuar seguindo a nossa caminhada neste mundo material. Venho pedir que o Senhor abençoe ao palestrante, que dê a ele clareza, que dê a ele ainda mais inteligência, para que possa nos trazer de uma forma que possamos compreender tudo aquilo que ele vem nos trazer e que possamos não levar somente a nossa formação intelectual, mas que possamos também levar a nossa formação moral e a nossa formação emocional, que possamos ser pessoas cada dia melhores. Que nossa Mãe Maria nos cubra com seu manto, nos abençoe e que nos dê uma ótima palestra. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Nosso tema de hoje é um tema bastante instigante, que causa muita preocupação em todo mundo, eu diria muita ansiedade em quem está nos assistindo. Por quê? Porque fala da vida dos espíritos no mundo espiritual. Todos nós, encarnados, temos muito essa curiosidade. Como será a vida dos espíritos no mundo espiritual e como será a nossa vida no mundo espiritual? Muito já se falou sobre isso, muito tem se comentado sobre isso, e a pergunta que fica é, mas ninguém foi e voltou para dizer como é que é, né? Essa pergunta, essa afirmação, ela traz em si uma inverdade, porque todos nós já fomos e voltamos mais de uma vez, e vimos como é que é do outro lado, como dizem. Mas, amigos, a verdade é que a vida é uma continuidade. Nós não podemos dizer que existe um lado e que existe outro lado. Existe uma vida que é eterna e nós fazemos intercâmbios nessa vida. Vocês já foram a algum lugar, materialmente falando, que vocês não conheciam a língua, que vocês não conheciam os costumes, que vocês desconheciam, inclusive, o que comer? É mais ou menos essa mesma sensação. Só que com uma vantagem, né? Nós efetivamente conhecemos o que nos espera. A nossa ansiedade, eu acredito, está mais por nós sabermos exatamente e conhecermos exatamente da onde nós viemos e para onde nós vamos. E aí, essa consciência que nós temos desse mundo espiritual nos traz uma certa ansiedade, por quê? Porque nós tínhamos prometido a nós mesmos que nós faríamos, muitas vezes, um caminho diferente do que o que nós fazemos. A ansiedade não é por nós não sabermos para onde nós vamos. A ansiedade é por nós não sabermos como os nossos atos vão ser tratados quando nós voltarmos. Ou, melhor, como nós vamos nos comportar diante disso. Porque o mundo espiritual
nada mais é do que um reflexo do que o mundo material que nós vivemos. Nós não vamos nos separar muito da nossa realidade atual. E quando eu digo realidade, não é as pessoas, não é as casas, não é isso, mas da forma que nós vivemos, que é o que realmente importa. Se nós somos pessoas que nos ligamos mais ao espiritual, se nós nos ligamos mais a Deus, se nós pensamos como uma vida única, a vida espiritual, a transição de um mundo para o outro será muito tranquila. Porque será exatamente o que nós já vivemos. Com uma consciência um pouco maior do momento em que nós estamos desencarnados. Tá? Se nós nos apegamos muito à matéria, isso também vai se refletir no mundo espiritual que nós vamos viver. Lembrem-se que todas as moradas são moradas do Pai. Nós vamos estar ligados a um mundo mais materialmente próximo desse. Mas nós temos toda a consciência do caminho que nós seguimos e como nós chegamos até aqui. Podemos dizer que cada um vai ser encaminhado para onde seja mais fácil estar, seja mais fácil viver. Mas não é simplesmente desligar do corpo e entrar no mundo espiritual. Nós já estamos no mundo espiritual, na verdade. Mas nós vamos ter uma consciência maior disso e uma possibilidade de inserção. Quando eu estava para nascer, eu já era um espírito mais antigo, não era? Mas eu não nasci no corpo de uma criança. E como criança, eu não tive que aprender a caminhar, não tive que aprender a me alimentar, a fazer a minha própria limpeza, aos poucos. Quando nós saímos do mundo material e ingressamos no mundo espiritual, nós também temos um aprendizado. Talvez um pouco mais rápido, mas nós também temos um aprendizado e uma retomada de consciência de quem nós somos. Aí você vai me perguntar, provavelmente, então nós vamos ter consciência plena de todas as nossas encarnações, de tudo que nós vivemos? Eu diria para vocês com bastante tranquilidade que não. Nós vamos ter consciência daquilo que for útil para nós. Vocês se recordam de tudo que vocês viveram quando criança? Obviamente que não. Mas vocês se recordam daquilo que foi importante para vocês, não se recordam? Porque senão a gente não teria espaço também de HD para isso, né? Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Eu vou retomando as informações à medida que elas me são necessárias e úteis, da mesma forma que eu me utilizo dessas informações na Terra. E essas informações vêm como lembranças nítidas? Muitas vezes não. Como que nós temos essa lembrança aqui quando nós estamos encarnados? Não é por meio de sentimentos que nos suscitam? Não é por meio de aprendizados que nós já temos, que nós vamos colocar em prática? Assim também é no mundo espiritual. Eu tenho toda a minha moral preservada, mas não necessariamente eu tenho acesso a todas as informações que me levaram a essa moral. Inclusive para que seja possível eu continuar a minha caminhada. Uma coisa importante da gente frisar nessa caminhada para o mundo espiritual é que quando eu deixo o corpo carnal, eu não perco a minha forma necessariamente. Eu continuo revestido pelo perispírito, que é um invólucro que eu poderia dizer mais tênue, mas que tem a capacidade de conservar a minha imagem. Então, eu não desencarno e me deparo com um ser que eu realmente não sei quem é. Eu desencarno e eu me vejo exatamente do jeito que eu sou. Isso é importante para a gente ter em mente que a gente mantenha a nossa individualidade e mantenha o nosso caminho. Tá? Mas é muito importante também que nós não estejamos grudados na matéria.
Porque se nós estivermos grudados na matéria, a nossa sequência de caminhada vai ser um pouco mais difícil. Vamos deixar o nosso apoio ao Domar falar, porque ele tem a incumbência hoje de não me deixar falar besteira. Então, quando ele pedir para falar, ele tem a voz. Pode falar, Boa Domar. noite. Bom, você disse que no mundo espiritual ele é um reflexo do que somos, né? E aí eu fiquei perguntando, ele é um reflexo do que somos agora ou na hora do nosso desencarne, ou ele é um reflexo do que fomos em toda a nossa vida? Boa pergunta, Aldomar. Mas eu te respondo com outra pergunta. Hoje, o que nós somos não é um conjunto de tudo que nós vivemos até aqui? Apesar de nós não termos a lembrança dos acontecimentos, mas nós temos todo o acervo moral do que nós somos, do que nos fez chegar até aqui. Quando eu desencarno, eu continuo com todo esse acervo moral. As pessoas que têm um crescimento moral um pouco maior vão conseguir ter acesso a mais informações passadas, informações que eu digo, acontecimentos nítidos. As pessoas que têm um crescimento espiritual ainda um pouco menor vão ter menos acesso a esse histórico. Ele vai continuar com acesso à moral, mas não aos acontecimentos. Por que que isso acontece no mundo espiritual? Porque para eu lidar com determinadas situações que eu vivi lá no ano de 1500, eu tenho que ter preparo para isso. E pode ser que eu, ao desencarnar, ainda não tenha preparo para isso, né? Pode ser que a Adriana, ao desencarnar, ela tenha preparo para isso, principalmente se aconteceu na Inglaterra, né? Que ela vai falar bem o idioma. Então, ela tem um tem uma possibilidade e o outro. Nós vamos ter acesso de acordo com a necessidade e com a possibilidade que nós temos. Porque seria muito dolorido, por exemplo, eu desencarnar e eu ter acesso a informações de 1000 anos atrás e que me causassem muita dor. Isso poderia me impedir de continuar caminhando. Mas eu ter acesso àquele aprendizado que eu tive lá na minha moral, ele vai me ajudar a caminhar, mesmo que eu não tenha acesso à imagem do que aconteceu. Tá? Então, nós continuaremos sendo quem nós somos, com um pouco mais de acesso à informação, de acordo com a nossa necessidade e possibilidade. Não vai ser aquilo que eu já ouvi algumas vezes, de que eu vou ter plena consciência de tudo que eu fiz e de tudo que eu fui na minha vida. Nós não daríamos conta disso. Até por bondade de Deus, isso é dosado para a possibilidade que eu tenho de compreensão e de lidar com isso. Mas, ao desencarnar, eu vou estar igualmente amparado como eu estou aqui. Da mesma forma que eu tenho a minha família material aqui, eu vou ser recepcionado por uma família espiritual, que não necessariamente tem o mesmo molde que nós temos aqui. Não necessariamente é formada por pai, mãe e irmãos, mas são formadas por irmãos que têm afinidades e que vão se reunir para continuar a caminhada, que começaram em um momento ou outro e se encontraram num momento ou outro. Tá? Mas nós vamos ter todo o apoio necessário para a gente continuar caminhando. O que é importante a gente pensar? Apesar de nós acharmos que estamos num outro mundo, não é nada do outro mundo. É a continuidade de uma caminhada. Da mesma forma que nós estávamos com medo quando iríamos reencarnar, porque nós não sabíamos o que aconteceria, nós temos medo de desencarnar por supostamente não sabermos o que vai acontecer, né? Isso se chama fé em construção. Porque quando nós tivermos a nossa fé plena, nós teremos a consciência de que nós somos cuidados, nós somos amparados a cada momento e nós não estamos só nunca.
e vamos ter exatamente o que nós precisamos para a nossa caminhada. Tá? Tem se falado também muito, e principalmente em algumas outras religiões que não a doutrina espírita, em que, ao desencarnar, você iria se reintegrar a uma grande energia, né? Você retornaria para onde você veio, para essa energia que você veio, e você não estaria individualizado. Nós entendemos que não, que você continuará individualizado, mas integrado nesse todo maior, como nós estamos integrados aqui quando encarnados. Tá? Nós continuaremos sendo indivíduos, mas não dessa forma indivisa que muitos dizem. Pode falar, Adriana. Sobre o que você estava falando antes, apesar de você ter entrado no assunto, mas talvez haja necessidade de você explicar um pouquinho mais, posso entender então que nós seremos exatamente no plano espiritual do que fomos aqui na matéria? Nossas dores, conquistas, nada fica esquecido? Adriana, em princípio, sim. Mas nós podemos ter atenuado, por bondade de Deus, em alguns momentos, alguma situação que ocorreu. É o que nós falamos de sono reparador, por exemplo. Tá? Que nos impede de sentirmos dores que podem ser muito punjantes. Tá? E no momento do nosso desencarne, nós vamos ser acolhidos e tratados da forma que nós precisamos para ingressar nessa nova realidade que nós estamos vivendo. E se eu tive uma situação que me foi muito difícil, ou que me causou um impacto muito difícil, essa situação vai ser tratada com cuidado por quem me acolheu. E muitas vezes pode ser amortecida por um tempo para me dar tranquilidade para eu continuar vivendo a vida que eu preciso de progresso. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, eu vou continuar sendo exatamente quem eu fui. Não vai ter uma perda ou um ganho extraordinário nisso. É só a continuação do meu caminho. Eu não sei se eu consegui ser claro. Se eu não conseguir, me ajuda, por favor. Consegui? Obrigado. Bom, e aí, gente? Eu estou no mundo espiritual e eu sou uma pessoa cheia de vícios no mundo material. Eu sou aquela pessoa que vai e sai para beber todos os dias e depois de beber eu continuo bebendo mais ainda e faço outras coisas também, que é bom a gente nem falar aqui, né? E aí eu chego no mundo espiritual, espero ser recebido com trombetas e com harpas, mas eu chego lá e eu sinto falta da bebida. Eu sinto falta daqueles companheiros que estavam comigo nesse momento. Adivinhem o que eu vou fazer? Eu vou procurar esses companheiros. Eu vou exatamente atrás de encontrar os companheiros que vão me fornecer, que vão me possibilitar essa continuidade de prazer que eu sentia. E como que isso acontece? Bom, vocês, quando chegam num lugar diferente, como é que vocês fazem para se conseguir o que vocês querem? Vocês começam a conversar com quem já está lá, não é? E essa pessoa que sabe o caminho das pedras, vamos dizer assim, muitas vezes ela te pede alguma coisa em troca do que ela está te dando, não é verdade? E aí acontecem as reuniões de espíritos afins. Você foi devidamente acolhido, você foi tratado, mas
por livre-arbítrio, você procurou o que te interessava. E aí você vai se conectar com espíritos que têm o mesmo objetivo que você. E que também precisam da sua ajuda para conseguir esses objetivos. Ao passo que, se você já era uma pessoa que venceu essas etapas, quando você desencarnar, você vai ter mais tranquilidade para continuar sua caminhada no sentido que você está. Por exemplo, você ouviu todas as palestras da fraternidade, você se sentiu mais seguro, você tem compreensão e você está numa vibração energética um pouco mais elevada. Quando você desencarnar, você vai conservar este ganho que você teve. E muito provavelmente vai ser mais fácil de você se engajar nos trabalhos que têm a mesma finalidade. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que as escolhas são feitas aqui. O que vai acontecer comigo depois do meu desencarne depende do que eu vou construir aqui encarnado. Com quem eu vou me afinizar, para onde eu vou, como eu vou estar, quanto tempo eu vou precisar de sono reparador e etc., depende do que eu fizer por aqui. Existem todos os lugares para nós nos encaixarmos. Existem as cidades intermediárias, existem as cidades mais elevadas, existe o que era chamado de umbral e hoje que é a zona de refazimento. Eu vou ser adequado aonde eu melhor me encaixo. E vou ter todas as possibilidades de crescimento nesse lugar. Assim como eu tenho aqui na vida encarnada também. São escolhas que eu faço. E as minhas escolhas vão definir como que eu vou continuar a minha caminhada. Aí você me pergunta, bom, eu continuo viciado no meu bolo de chocolate. Isso é vício também, tá? Não se iludam. Quando eu desencarnar, eu vou ficar lá na porta da Bia esperando alguém pedir um bolo de chocolate para ver se eu consigo aquela vibração do bolo de chocolate. Né? Olha só que situação que eu vou viver porque eu estou viciado no meu bolo de chocolate. Bolo de chocolate é um vício que eu consigo trabalhar com mais facilidade no mundo espiritual? Muito provavelmente. Eu vou conseguir até alguns amigos que consigam plasmar o gosto do chocolate para eu poder viver com ele. Né? E provavelmente não vão me pedir alguma coisa muito estranha para eu ter este gostinho do chocolate. Mas, de acordo com os meus vícios, os pedidos vão ficando mais complicados, porque também é mais difícil plasmar esta energia. Então, uma pessoa que é mais, vamos dizer assim, disciplinada com a sua forma de viver, no sentido de ter consciência de quem é, vai conseguir fazer esta passagem com muito mais tranquilidade. Uma pessoa que é apaixonada pelos seus vícios vai ter mais dificuldade com isso. Da mesma forma que aquela pessoa que é muito rancorosa vai ter dificuldade de viver sem insuflar este rancor. E aí vai continuar procurando motivos para se ligar àqueles para os quais tem rancor. Ao invés de dar tchau, fiquem em paz e eu vou seguir meu caminho. Pode falar, moderadora. Meu mentor espiritual não vai interferir se eu procurar espíritos afins para continuar com o vício após o desencarne? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sempre obedeceu seu pai e sua mãe? Ou você dava um jeitinho de fugir pela janela para ir namorar, para ir fumar um cigarrinho, para ir beber uma cervejinha?
né? Nosso mentor é nosso melhor amigo, podemos dizer assim. Ele vai nos dar todos os conselhos possíveis, mas nós não estamos, aliás, nós temos o livre-arbítrio. E é esse livre-arbítrio nosso que vai definir o que nós vamos fazer. Alguém pode falar para mim, olha, não vá ao bar, porque o bar não é legal. Mas eu vou ao bar, eu me divirto e acho ele legal. Qual o problema? Né? A escolha é minha. E, por favor, gente, eu não estou dizendo que as nossas escolhas são erradas ou certas. Tá? Estou dizendo só que são escolhas e que essas escolhas têm a sua responsabilidade no sentido de que eu vou colher aquilo que está plantando, que eu estou plantando. Vou dar um exemplo muito simples para vocês, né? Qualquer um de nós pode sim ir a um bar, sentar com os amigos, tomar uma cervejinha, ficar muito feliz, relaxar e ir para casa e em nada alterar a sua energia mais elevada. Pelo contrário, você pode sim, num bar, conversando com seus amigos, elevar a sua energia. Desde que você tenha em mente coisas que elevem, conversas que elevem, desejos que elevem. Tá? E da mesma forma, você pode ir no mesmo bar, encontrar com as mesmas pessoas e você ter situações em que vão adensificar a sua energia. Não é o local o problema. É como você faz e o que você faz com o que tem lá. Nós conhecemos espíritos muito evoluídos que vivem trabalhando na zona de refazimento e estão muito felizes lá. E não se deixam envolver pela energia mais densa que está lá. Mas óbvio que eles dominam essa técnica, né? Vamos lá, o palestrante de vocês chega na zona de refazimento hoje e fala, não, eu vou acampar aqui porque eu quero ser bom. Então, aqui eu vou trabalhar para caramba. Daí, uma semana, eu estou me levando de maca para um lugar para me recuperar, porque eu não vou dar conta. Eu não tenho essa evolução ainda. E essa é a grande sacada de Deus. A gente experimenta aquilo que nós temos condição de experimentar. Tanto aqui, como no mundo espiritual. Né? No final da palestra, eu vou falar para vocês que nós já estamos no mundo espiritual, mas eu não vou estragar o final. Pode falar, Adriana. Então, pelo tudo que você está falando, eu continuo com o mesmo poder de livre-arbítrio que eu teria enquanto eu estivesse encarnada? Eu diria que mais. Por que eu diria que mais? Porque lembra que eu falei que quando você deixa o corpo material, você fica com o perispírito? E o perispírito, ele é mais fino no sentido de te proteger menos das vibrações que você experimenta no mundo espiritual. Então, você vai sentir de forma muito mais viva as vibrações que estão em volta de você. Hoje você pode estar do lado de uma pessoa, hoje encarnado. Você pode estar do lado de uma pessoa densa, que tenha pensamentos e vibração mais densa que a sua, e você pode se proteger de forma muito mais fácil, porque essa armadura de carne, ela é muito eficiente para isso. Mas no mundo espiritual, você vai sentir essa vibração de forma muito mais forte. E isso abre a sua percepção. Abre a sua percepção no sentido de você saber exatamente aonde você está indo, aonde você está entrando. Abre a sua possibilidade de escolha. E isso é muito interessante. Tá? Então, você vai ter as mesmas possibilidades que tem aqui, mas você vai ter a sua percepção ampliada por conta dessa barreira que vai ser menos eficiente, vamos dizer assim. Mais uma? São apenas os vícios e os sentimentos negativos, como o rancor e a raiva, que nos prenderiam à matéria?
Ou o amor não bem trabalhado, apego, também seria um problema? Da mesma forma. Todos os sentimentos, eles podem nos ajudar a viver no mundo espiritual, e todos os sentimentos, eles podem nos amarrar à matéria. Por que que eu digo isso? Todos os sentimentos foram colocados no mundo por Deus, certo? É uma criação divina. Então, nós temos consciência de que todos os sentimentos são úteis para a nossa evolução. No momento em que esse sentimento ele sai do seu equilíbrio, ele deixa sua legitimidade para ser um sentimento, entre aspas, doente, ele nos amarra a ele. E como ele nos amarra a ele nos amarra às causas. Tá? O rancor, ele nos amarra a pessoa por quem a gente sente rancor. O amor doente, ele nos amarra àquela pessoa que supostamente nós sentimos amor. Então, todos esses sentimentos que são mal trabalhados, ou ditos sentimentos doentes, eles podem nos amarrar numa situação em que impeçam a nossa caminhada por um tempo. Sabe um sentimento que costuma muito nos deixar amarrados? É a vergonha. É aquele sentimento de que eu fiz alguma coisa errada e por isso eu não posso me mostrar, eu não posso aparecer. Isso amarra muitos espíritos que desencarnam, né? E se a gente tem essa percepção de vergonha como uma coisa ruim, nenhum de nós andaríamos, gente. Porque todos nós temos alguma coisa que nos envergonha, não é verdade? Mas se nós encaramos isso como parte da nossa vida, ou seja, tudo que eu fiz é parte do meu crescimento, e se eu fiz alguma coisa que eu não me agradei de fazer, eu simplesmente não vou fazer mais. Ou vou tentar não fazer mais e continuar minha caminhada, não é? Se eu tenho vergonha que os outros saibam ou que vejam o que eu posso fazer, eu simplesmente me amarro para não continuar caminhando, para que ninguém veja o meu suposto defeito. E assim todos os outros sentimentos. Uma dica para vocês, pré-desencarne. Resolvam o que vocês têm que resolver, ou o que vocês querem resolver. E o que vocês acham que não dão conta de resolver, simplesmente digam, olha, eu não dou conta de resolver. Quando eu der conta, isso vai me ser apresentado de novo. Mas não se apeguem. Não vale a pena. Adriana? Wesley gostaria de perguntar. Boa noite, Wesley. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Tudo Ô, bom? Charles, eu quase sempre tenho ouvido por essa casa essa transição em diversas palestras, sabe? E quase todas elas, desculpa a sinceridade, nos deixa um pouco assustados como chegar do outro lado. Parece sempre que existem grandes dificuldades nessa transição. Então, são os vícios, né? E são as necessidades de comer, de beber. Afinal de contas, ficamos aqui 70, 80 anos, às vezes até 100 anos aqui, e você criou isso no espírito, dentro da matéria, a necessidade de alimentar, de beber, de algum vício, né? De algum vício, e etc, etc. Nessa transição para lá, vai ter que chegar algum momento que a gente precisa de se livrar dessas necessidades. Qual é esse momento, de que forma é feito, como que acontece, porque vai chegar um momento que eu vou ter que reencarnar de novo e não posso voltar, talvez, com as mesmas necessidades do desencarne, de comer, de beber, de ter algum tipo de vício, porque eles ainda estão lá. Como é que é essas fases aí? Não sei se me fiz entender. Wesley, eu tenho que te agradecer a pergunta. Querido, é a mesma coisa. Quando você nasceu, quando você encarnou, você teve que preencher essas necessidades todas de alguma forma. Você teve que comer, você teve que beber, você teve que sustentar os seus vícios aqui. E quando você desencarnar,
Você vai simplesmente pensar no que você precisa ainda e o que você não precisa. E você vai arranjar um jeito de fazer. Não é nada que a gente tenha que se preocupar, sabe? É um caminho natural de acordo com nossa evolução. Tá? Você pode ficar tranquilo. Se você deu conta de encarnar e suprir todas essas necessidades no mundo material, no mundo espiritual é muito mais tranquilo. Você tem uma oferta muito maior. Tá? O que a gente pede é que a pessoa que desencarne, ela comece a pensar um pouco mais. Será que eu preciso mesmo disso? Será que o preço que estão me cobrando por isso é realmente o que eu quero pagar por isso? Ou será que está na hora de eu seguir outro caminho? Né? Você pode ficar tranquilo, que se você quiser comer, vai aparecer alguém para te fornecer comida. De alguma forma, você vai conseguir. Tá? Como você conseguiu no mundo encarnado, que é muito mais difícil. Não se estresse com isso. O que eu sugeriria que vocês pensassem é: o que eu não quero mais levar comigo? E trabalhem o que você não quer mais levar com você. Se tem algum vício que te é muito caro e você fala, não, esse eu quero levar comigo, leve em paz, sabe? Mas tem algumas situações em que já nos perturbam quando a gente está encarnado. E que é aquilo que você quer resolver, sabe? Aproveita esse. Resolve esse. Se você resolver um, você já está um passo além, você já está mais... Se você não resolver nenhum, se você voltar pouca coisa diferente do que você encarnou, também não é problema. O que eu quero trazer para vocês hoje é: desencarnar não é problema, gente. Vocês vão ter acompanhamento, vocês vão ter suporte. Se vocês quiserem sair da linha, vocês vão ter amigos para você sair da linha junto com vocês, tá? Vai tudo continuar exatamente do jeito que está aqui. Fala para mim, o dia que você quer sair da linha, que você quer ir tomar sua cerveja, o que é que quer que você goste, você não arranja um companheiro para ir? Você pega a sua lista lá, seu caderninho de celular, você vai achar alguém. Da mesma forma no mundo espiritual. Você vai achar alguém no que você quer fazer. Se você quer continuar nessa toada de trabalhar numa fraternidade para construir, para crescer, você também vai achar uma fraternidade lá. É só uma passagem, sabe? Com a vantagem de, se você dominar o perispírito, a técnica, você pode ficar um pouco mais velho, mais novo ou mais velho, sem precisar de intervenções cirúrgicas. Tá? Então, você ainda tem essa vantagem. Respondi? Está mais tranquilo? Que bom. Aldomar, diga aqui. Eu sei que a gente que tem muita palestra ainda pela frente, mas por exemplo, já poderia já desligar o computador e já ir para minha casa só por essa frase, essa frase que você disse, que é o que eu não quero mais levar comigo, que me fez. Eu também estava com medo, né, pensando, o que que eu preciso fazer, né? Só que quando você falou assim, ó, pense, o que eu não quero mais levar comigo, imediatamente eu pensei, eu sei exatamente o que eu não quero mais levar comigo, eu já sei isso, né? Sabe? Eu já estou, inclusive, já trabalhando isso. Então, assim, me deixou muito mais tranquilo, né? E saber que, sim, querendo ou não, né, aos trancos e barrancos, eu estou nesse caminho de tentar me livrar das coisas que eu não quero, né? Que eu não quero mais. Então, assim, para mim foi perfeita essa frase. Já me deixou também bem mais tranquilo. Que bom. Que bom. Eu só diria uma coisinha nisso que você falou, que me soou assim, o que eu quero me livrar, né? A gente não pode perder de vista do que a gente é hoje, a gente deve também aquilo que a gente não gosta muito na gente.
Por que que eu te falo isso? Porque a gente nunca vai deixar de ser tudo que a gente é. E a consciência daquilo que eu não gosto mais, mas que eu já gostei, me ajuda a entender por que eu não quero mais. Então, esse aprendizado, ele me acompanha. Eu não vou me livrar dele, né? E, às vezes, a gente agradecer ao que a gente passou é uma forma da gente lidar de maneira pacífica com todas essas experiências, né? E aí trazê-las na nossa caixinha de Pandora para que a gente as use quando for necessário. Porque tem muitas experiências que a gente não quer mais, tem muitas situações que a gente não quer mais, mas que são muito próprias para serem utilizadas em determinados momentos. Vou te dar um exemplo. Um dos sentimentos mais destrutivos que tem é a ira. A ira pode destruir o outro, mas a ira é um sentimento que pode me manter vivo quando eu preciso de energia. E se eu domino a ira, eu consigo extrair dela a energia que ela me proporciona sem o efeito danoso. É isso que é o aprendizado que a gente leva. É isso que a gente não abandona. Então, não vamos nos livrar das coisas. Vamos entendê-las e dominá-las. Porque quando a gente entende, a gente sabe onde pegar quando ela é necessária, né? Só uma sugestão. Você quer falar mais ou posso passar para a Adriana? Posso? Adriana. Então, apoio, tira a mãozinha. Não, você deixa o palestrante meio doidinho. A intenção dele é me dar uma mãozinha. Só uma observação, já que você pediu uma resposta, a resposta a uma pergunta que você deu, e a pessoa disse o seguinte: estou lendo um livro chamado Prazer de Viver, de Vanderlei Oliveira, e nele um espírito fica limitado no livre-arbítrio quando desencarnado. Ou seja, dá para você explicar um pouquinho quando acontece isso? Eu não entendi bem o que ela quis dizer. Você me ajuda? Ela tinha se feito uma pergunta se o livre-arbítrio ele ficaria limitado no plano espiritual, né? E aí a resposta que você deu praticamente foi dizendo que no plano espiritual a gente fica até mais livre. Só que ela lê um livro que existia um caso em que o espírito ele ficava limitado no livre-arbítrio dele. E aí eu gostaria que você pudesse nos trazer um pouco dessa informação. Eu não sei se vai ser exatamente o que você precisa, mas se não for, você me ajuda depois a complementar, né? Nós, no momento evolutivo que nós estamos, nós vamos sofrer muito pouca limitação no nosso livre-arbítrio. Eu poderia dizer que nós que estamos nessa sala teríamos muito poucas limitações. Por quê? O livre-arbítrio só é limitado no momento em que ele possa ser muito danoso para o próprio espírito ou quando não possa mais ser útil para os demais espíritos. Tá? O que eu estou querendo te dizer com isso? Sem dúvida nenhuma, é destrutivo e é danoso um espírito tirar a vida do outro. Uma pessoa encarnada tirar a vida do outro. Mas só é limitado isso, o livre-arbítrio disso acontecer, se aquele ato não é útil para quem vai perder a vida e não é danoso, mas não tão extremamente danoso para aquele que está tirando a vida. Se for útil e se for ter algum ganho, acontecerá. Se for completamente inútil e sem sentido, haverá, sim, uma limitação desse livre-arbítrio. Tá? Repetindo, se o livre-arbítrio for causar um dano muito grande ao espírito, e leia-se, dano muito grande, a ponto do espírito ficar fragilizado, puder se autodestruir,
ele vai ter uma limitação sim. Tá? Ou se ele for causar um dano muito grande a um terceiro que não precise e não mereça essa experiência, também vai ser limitado. Mas em todos os outros casos, eu acredito que o livre-arbítrio vai prevalecer. Consegui, Adriano? Se você quiser complementar, fica à vontade. Só para ficar talvez um pouco mais claro, quando você fala do espírito, ele chega ao ponto de se destruir, dá uma dupla interpretação. Por quê? Primeiro, porque para nós que estamos encarnados, a gente pensa logo num suicídio. Então, ele teria o seu livre-arbítrio, entre aspas, desrespeitado se ele fosse cometer um suicídio, não é o caso. E uma segunda interpretação pareceria que ele sumiria, ele teria uma finitude na sua existência como espírito. Então, explica um pouquinho melhor. Você me falou isso, você falando isso, eu lembrei de um caso muito engraçado que eu ouvi uma vez, que um encarnado cometeu suicídio e chegou do outro lado, ele ficou revoltado, né? Porque ele queria ter se matado e o máximo que ele conseguiu foi mudar de estado. Né? Mas existe a possibilidade de um espírito se autodestruir a ponto de não mais existir? Eu não sei falar para vocês se já aconteceu, tá? Mas a vida, ela é preservada de todas as formas possíveis, tá? E a bondade de Deus nos permite, inclusive, interferir no livre-arbítrio dos espíritos para que isso não chegue a acontecer. Hipoteticamente é possível? Sim, só com autorização divina. E como foi Deus que criou, somente Deus pode autorizar a não existência sequencial. Tá? Então, em princípio, um espírito vai ser preservado o máximo que ele puder, o máximo que for possível, e eu não tenho notícia de algum que tenha conseguido esse intento de se autodestruir. Em relação à questão do suicídio que você falou, né, o suicídio para o encarnado é uma grande frustração, coitado. Né, porque, além de viver uma dor muito grande, de forma encarnada, quando desencarnam, eles têm a consciência de que a vida continua. E que essa dor, ela tem que ser vivida, né? Muitas vezes o espírito que desencarna por suicídio, ele é muito amortizado, o sentimento dele, e algumas vezes até, como se diz, enevoado o que aconteceu, até ele ter possibilidade de entender o caminho que tomou, o caminho que seguiu. Tá? É uma escolha muito difícil, é uma escolha muito de livre-arbítrio mesmo, tá? Todas as tentativas são feitas para impedir, mas ainda acontece. Eu queria só deixar uma coisa clara para vocês. O mundo espiritual não discrimina as pessoas que desencarnaram por suicídio. Todos vão ser acolhidos da mesma forma e com a mesma bondade. Tá? O que acontece, muitas vezes, é que a pessoa ela fica tão envergonhada que ela não se permite ser ajudada. Nesses casos, inclusive, é tirado um pouco da consciência dela para que ela se permita essa ajuda. Tá? Todos são acolhidos com muito carinho. E vocês que estão encarnados podem ajudar muito. Tá? Podem ajudar muito, mesmo aqueles que já cometeram suicídio. Vocês podem ajudar acalmando o coração deles com orações, sabe? E com compreensão da dor que esses irmãos passaram. Tem uma palavra que diz muito isso, que reflete muito isso, que é você ter a solidariedade com a dor da pessoa. Você apoiá-la mesmo neste ato que para muitos de nós é impensado nesse momento.
mas que muitos de nós também já cometeu, tá? E que ainda indiretamente continuamos cometendo. Então, eu pediria muito respeito, tá? Muita oração e muita compreensão com esse estado, para que a gente possa facilitar a caminhada no mundo espiritual. Respondi, Adriana? Aldemar? Você já falou de vícios e agora você falou do suicida. Eu lembrei aqui do André Luiz. Isso realmente acontece dependendo dos nossos vícios. A gente pode ser visto como suicida do outro lado, mesmo sem ter realmente tirado a vida? Você me fez uma pergunta bastante interessante. Por quê? Normalmente, quem se diz suicida é a própria pessoa. Nós não temos mais aquela situação descrita no livro do André Luiz, que as pessoas ficam chamando ele de suicida, chamando o espírito de suicida. A não ser que ele esteja numa energia muito densa e não consiga ouvir o acolhimento de quem está do lado dele. Tá? Mas, efetivamente, eu diria para vocês que todos nós somos suicidas, de uma forma ou de outra. É por isso que é importante a gente ter a bondade e a compreensão de que o ato extremo que alguns cometem nada mais é do que uma dor muito grande e que nós diluímos essas dores durante a vida e muitas vezes nós, sim, fragilizamos nossa vida. Vou te dar um exemplo muito tranquilo, sabe? Se você dá mais importância para o seu trabalho do que para a sua saúde, de uma certa forma você está flagelando o seu corpo a ponto de levá-lo a perder a vitalidade. Aquelas pessoas, por exemplo, que não têm hora para comer, que comem só sanduíche, que não se importam de terem taxas comprometedoras no corpo e etc., e que levam ao infarto com 45, 50 anos de idade, justamente porque não tomaram o cuidado necessário com o seu próprio corpo. A gente diria que é morte natural, né? Mas os espíritos vêm também como suicídio. Note que é só um sopesamento de valores que a sociedade aceita, mas que para o espírito é visto da mesma forma. Sabe? Você ser viciado no trabalho a ponto de fragilizar seu corpo, para a visão espiritual, é a mesma de você ser viciado em bebida e fragilizar seu corpo também por isso. Né? São escolhas que você faz. Obviamente que as escolhas que a gente faz são respeitadas e merecem esse respeito e merecem essa compreensão. Em determinado momento da sua vida, você teve que fazer escolhas. E uma delas pode ter sido trabalhar a mais e não comer em determinada hora, porque você tinha que dar comida para o seu filho, ou porque você tinha que ter um lugar para morar. Sabe? E você não tem que se condenar por conta disso. Mas no momento em que você tem a possibilidade de observar isso e falar, não, agora eu posso, sabe, cuidar de mim um pouquinho mais, você tem o direito de fazer e de resgatar isso para você mesmo, entendeu? A todo momento nós estamos fazendo escolhas, gente. E muitas delas podem ser encaradas como um auxílio ao suicídio, né? Era muito conhecido no mercado de bolsa de valores, na década de 90, as pessoas usarem cocaína para ficarem ligadas para poder fazer melhores negócios. Quem sou eu para criticar alguém? Mas isso é uma forma de suicídio também. Grande parte deles morreram antes dos 30 anos. Né? Então, quem somos nós para culpar ou condenar alguém de cometer um ato extremo, se nós também o cometemos de uma forma ou de outra? Essa compreensão nos traz
me foge a palavra, me traz a solidariedade com aqueles que sentem uma dor maior e que não conseguem suportar essa dor. Mas eu já informo para aqueles que quiserem ouvir que você vai acordar, a gente vai estar do seu lado, te acolhendo, te dando suporte, mas você vai continuar vivo. Ok? Posso passar para a Adriana? Adriana. Você está vendo, Aldomar, que Charles já está afirmando que vai antes de você, né? Ele vai te acolher, né? Então, não foi você que falou isso. Vamos lá. Desculpa. Tem algumas perguntas, tá, Charles? Aldomar é mais novinho que eu, provavelmente eu vou antes dele, sim. Pode falar, Adriana. Permanecemos com o nosso mentor quando desencarnamos? E depois que reencarnamos, o mentor é trocado ou permanece o mesmo? Gente, mentor também tem livre escolha, tá? Ele pode dizer assim, olha, eu não quero mais ficar com o Charles. Charles me encheu o saco. Eu preciso agora de ficar com a Adriana, preciso de ficar com o Aldomar. Posso ficar com os três, porque eles são multimídias, né? Mentor é uma relação de amor. E no momento em que o mentor veja ou perceba que é melhor para você que tenha um outro tutor, ele vai conversar com você e vai te esclarecer isso. Ele vai chegar, Charles, eu vim até aqui, mas daqui para frente é melhor que você siga com fulano. Vai me apresentar o fulano, a gente vai conversar, provavelmente a gente vai se entender, porque o mentor, ele sabe, ele me conhece intimamente, né, e vai saber me indicar uma boa escolha, né. Pode chegar em momentos que, por causa de caminhos da vida, seja melhor eu trocar de mentor também, né, para que eu possa continuar a minha caminhada. Vamos dar um exemplo. Eu vou falar de mim mesmo, não que isso tenha acontecido nessa encarnação, né? Mas pode acontecer. Por exemplo, eu reencarno com uma proposta e durante a minha reencarnação eu tenho uma proposta completamente diferente. Eu vou precisar de um mentor que me dê suporte para aquela proposta que eu escolhi livremente, né? Então ele não vai poder me acompanhar. Eu vou ter um mentor que for necessário para o meu crescimento de acordo com as minhas escolhas. Tá? Não que o mentor vai me abandonar, não vai gostar de mim, nada disso. É que, para nós dois, que somos espíritos afins, que somos espíritos que gostam um do outro, nós sabemos que em determinado momento a gente precisa de outras experiências. E aí nós vamos seguir cada um o seu caminho. De vez em quando nós vamos nos encontrar, falar da vida, como é que estão as coisas, mas quem vai ter a responsabilidade é outro. Consegui esclarecer? Já é. Nós que permanecemos encarnados, podemos prejudicar os nossos amores que desencarnaram a seguir em frente ao não lidarmos bem com o luto? Só se eles estiverem nessa mesma sintonia. Tá? Se eles estiverem nessa mesma sintonia, sim. Tratem de lidar com o luto de forma digna e adulta para todo mundo. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho saudade, foi muito bom, eu gosto muito de você, mas siga seu caminho em paz que eu vou seguir o meu. Tá? Obrigado por tudo que você fez por mim, obrigado por ter estado na minha vida, mas nós temos que continuar crescendo. Luto exacerbado, me perdoem a palavra, não é amor. Pelo menos não é amor pelo outro. É um egoísmo muito grande. Tá? Deixem os amores seguirem. Tanto amores encarnados como desencarnados, tá, gente? A gente não só persegue os desencarnados, não. A gente já está numa época em que a gente pode ter vários amores numa encarnação, né? Então, vamos deixar nossos amores crescerem. E aí eu falo também dos filhos de vocês. Falo de todo mundo. Liberdade. Amor só vive em liberdade. Confundi ou expliquei? Vamos passar para a próxima? Você está no mudo, Adriana.
Mas no plano material, por vezes, quando o médium entra num ambiente de bar, que foi aquele assunto que você falou um pouquinho mais atrás, muito sobrecarregado por vibrações densas emanadas de irmãos já desencarnados, pode sentir e se sobrecarregar com tais energias? Poderia, por favor, em caso positivo ou negativo, explicar as razões disso acontecer? Quer que eu repita? Não, eu entendi bem. Obrigado. Posso sim, posso explicar isso. A ausência na educação mediúnica de segunda-feira é um dos fatores que pode ocasionar isso, tá? Falta de treino, falta de comparecimento às palestras e ao trabalho no sábado. Por quê? Porque quando a gente sente as coisas, a gente consegue se proteger. E para a gente sentir, a gente tem que exercitar. Tá? Eu posso chegar num bar em que esteja carregado, digamos assim, carregado que vocês falam é energia mais densa. Tá? E isolar essa energia mais densa, ajudar os irmãos que estão nessa energia e sair do bar muito feliz. Ou eu posso entrar no bar, entrar na energia desse povo, beber até cair e sair arrastado de lá. Não sei se feliz, eu sairia infeliz. Né? Por quê? Porque tudo vai da percepção e como eu lido com isso. Tá? O ambiente é o mesmo, a forma que eu vou fazer é que é diferente. E eu não falei à toa, não. Educação mediúnica é muito importante para a gente conseguir se equilibrar nos lugares cada vez mais desequilibrados energeticamente que a gente está vivendo. A gente está vivendo no mundo em convulsão energética. E não é à toa isso. Então, no mundo que está assim, nós temos que manter o nosso equilíbrio. E nós só vamos manter nosso equilíbrio quando nós conseguimos sentir o que está em volta. Ok? Isolem isso. Isolem o que não é bom. E, principalmente, se vocês puderem ajudar, ajudem. Porque num bar que tenha energia densa, tem muita gente boa. Tem muita gente que merece ajuda. Esses espíritos, que a gente chama de espíritos carregados, muitos deles são nossos amigos e fariam qualquer coisa por nós. Tá? Não rotulem. Todos são irmãos. Tá? Mas, obviamente, que você não vai carregar a energia deles. Né? Você vai manter a sua legal, vai só falar para eles, olha, gente, tem lugar melhor para vocês irem. Tá? Aqui é legal, vocês podem vir de vez em quando, mas tem lá uma certa fraternidade, tem um instituto, que eles conversam legal, a energia é boa e também tem uma comidinha boa. Combinado? Adriana? Eu necessito falar uma coisa, Charles, porque Sim. talvez as pessoas que te escutem vão achar que elas vão ter uma obrigação de entrar num bar e agir. E nem todos estão preparados para isso, mesmo com educação mediúnica, mesmo participando das palestras. Então, assim, a princípio, e a espiritualidade sempre nos falou isso, não somos nós que equilibramos o ambiente, né? Não somos nós que vamos alterar todo o ambiente que está ao nosso redor. Nós, como médios, e sabemos que somos médios, em alguns momentos a gente pode só se colocar à disposição da espiritualidade maior, para que, se eles precisarem de nós, nós possamos doar talvez aí um ectoplasma, uns fluidos, para que eles possam trabalhar essas pessoas. Então, por favor, aqueles que escutaram, eu entendi o que você quis dizer, mas não há como nós, principalmente num bar, que tem, infelizmente, a maioria das pessoas, elas estão ali para beber mesmo, às vezes para ter uma conversa um pouquinho mais, né, não tão elevada. Então, muitas vezes, o médium ele vai chegar no bar, ele pode estar, como é que fala, desatento, né? E realmente sair carregando algumas coisas e depois ele ter que trabalhar isso. Mas como você fez uma pergunta, você respondeu de uma forma muito genérica, eu gostaria que você pudesse complementar a sua resposta. Se, por exemplo, entrar num bar, um médium que nem sabe que é médium, Uhum. você consegue me responder isso?
Consigo. Primeiro, eu queria te agradecer o esclarecimento, que realmente foi muito importante. Eu esqueci de colocar a tarjinha embaixo, não façam isso em casa, né? Ou num bar, porque trabalho mediúnico a gente faz onde a gente está protegido, tá? Então, vocês vão fazer na casa a qual vocês estão ligados, porque senão vocês causam dano a vocês. E não é isso que a gente quer, né? Mas uma pessoa, um médium, que entra num bar que está carregado, se ele intuitivamente não tem o treinamento necessário, ele vai ficar meio que baleado, gente. Tá? Ele tem a proteção do grupo que anda com ele, mas eu tenho que ser sincero com vocês, ele vai absorver essa energia, sim. E depois ele vai ter uma ressaca monumental no outro dia, tendo tomado só um copo de cerveja. Tá? Por quê? Porque absorveram a energia dele e ele deixou que absorvesse. E aí, depois que acontecer isso um monte de vezes, ele vai procurar ajuda, porque ele vai precisar de se equilibrar. Tá? É a resposta mais direta que eu posso dar. Me desculpem, mas não dá para proteger quem não quer ser protegido. A gente tenta, a gente se esforça. Vocês fazem educação mediúnica, vocês sabem como é isso, mas as pessoas se expõem. Tá? Então, o que vocês podem aconselhar essa pessoa é: não vá num ambiente em que você não se sinta bem, que é a forma que ela vai entender. Não adianta você falar que tem espíritos lá, que o ambiente é denso e tal, porque se ela não está preparada para ouvir, né, o único conselho que vocês podem dizer é: não vá num ambiente que você não se sinta bem. Tá? Desculpa a minha franqueza, mas... Pode nos falar para o que serve o intervalo entre reencarnações? Porque a reencarnação, ou seja, ir para a matéria, é para aprendermos. Então, estar no plano espiritual serve para quê? Bom, eu diria para vocês que a reencarnação é um estágio supervisionado. Os estudos e a preparação são todos feitos quando você está desencarnado. Tá? É como se você estivesse aprendendo e depois você vai para o treinamento. Você pega, por exemplo, um médico. O médico estuda 6 anos para depois ir para um pronto-socorro, não é verdade? Quando ele chega no pronto-socorro, a gente sabe que nem sempre ele faz a coisa certa no pronto-socorro, né? Então, a encarnação é exatamente isso. Você estuda, você se prepara, você se fortalece para o seu objetivo e depois você vem fazer o seu estágio aqui, né? Você, quando está desencarnado, fala: nossa, mas eu vou ser uma pessoa maravilhosa. Eu vou conseguir encontrar com o Léo, que eu queria matar 3 encarnações, na verdade que eu matei a 3 encarnações, e eu não vou querer matá-lo novamente, porque agora eu sou uma pessoa superior, eu sou um cara legal, eu entendo de tudo, eu li todos os livros do André Luiz e eu fui às palestras do André Luiz. Aí eu reencarno. Chego na matéria, o Léo é meu colega de trabalho. E como meu colega de trabalho, nós dois começamos a disputar o mesmo cargo, a mesma promoção. Vocês imaginam a vontade que eu vou ter de matar o Léo, né? Principalmente se ele conseguir a promoção e eu não. E vocês imaginem o rancor que o Léo vai ter de mim. Só 3 encarnações passadas, eu fiz uma besteira com o Léo, né? Mas aí a gente se encontra. E o Léo, que é uma pessoa muito mais evoluída do que eu, e nessas 3 encarnações ele conseguiu muito mais percurso, em vez de entrar na minha pilha, ele vai me acolher. Ele vai me dar força. Ele vai dizer: não, nós estamos disputando o mesmo cargo, que vença o melhor e vamos fazer o caminho juntos. Aí eu posso conseguir sentir que eu realmente consegui evoluir. Olha só como esse teste é necessário. Tanto para mim quanto para o Léo, né? Por isso que a gente encarna. É para isso que a gente testa o que a gente aprendeu.
né? Obviamente que vocês encontraram nessa encarnação pessoas que vocês não podem nem ver. Sabe aquela pessoa que você tem a antipatia à primeira vista? Algumas dessas pessoas, vocês conseguiram conviver e transformar isso. Outras vocês continuam não podendo nem ver. Mas olha a boa notícia. Eram 10 no início da encarnação. Agora só tem 3 que você não pode nem ver. Né? Você já conseguiu vencer bastante obstáculo. Responde, gente. Só colocando para você, Charles, nós temos 6 perguntas ainda, tá? Tá, Então, joia. já encerrei, mas você vai precisar dar uma Rendeu, corridinha hein? aí, por favor. Vamos lá. A conversa com Wesley lembrou a pessoa que fez a pergunta sobre o livro Violetas na Janela. Wesley ele tinha perguntado a respeito da adequação, né, e readequação, né, das pessoas ao plano espiritual. Não sei se você lembra. Aí ela falou, me lembrou do livro Violetas na Janela, onde tudo era plasmado até ela se acostumar com a nova vida. Será que é dessa maneira? Se for necessário, sim. Tá? Se for necessário, se você tiver merecimento, tá? Você vai conseguir que isso aconteça. Eu diria para vocês que no nosso meio, nesse meio que eu estou falando hoje, a gente não precisa mais. Sabe? Vocês provavelmente vão ter uma consciência muito instantânea dessa passagem, né? E não vai precisar de fazer um ambiente, um cenário para vocês se sentirem em casa, tá? Mas se for necessário, se houver merecimento, vai sim. Os espíritos conseguem fazer isso muito facilmente, os mais elevados, tá? Cultivem o amor, porque é esse amor que vai dar o merecimento para vocês, né? Quem sabe a gente não precisa. Ok? Eu estou, assim, impressionada como você está otimista com este grupo hoje, Charles. Dizer que a gente vai sentir quase que instantaneamente, nossa, você está muito otimista. Gente, vamos rezar para que ele esteja certo, hein, por favor. Vamos Olha, lá. Fala. eu estou feliz também. Nosso estado emocional no plano espiritual pode alterar as características de nosso perispírito? Exemplo, eu estar com raiva, triste, que mazelas esses sentimentos podem causar? As mesmas que podem causar com você encarnado. A repulsa ou atração de outros irmãos. Tá? Não vai te causar nenhum dano especial isso, porque o perispírito ele é bem elástico. Mas se você estiver com raiva, você vai vibrar na vibração da raiva. Você vai atrair aqueles que estão na mesma vibração e repulsar aqueles que estão em vibração diferente. Pode alterar momentaneamente a expressão também. E ela te aparecer uma expressão de raiva, que também acontece com o encarnado. Aqui a gente consegue disfarçar mais do que se você está desencarnado. Tá? Se você mantém por muito tempo um sentimento, esse sentimento vai te dominar e a vibração vai levar o seu espírito, o seu perispírito estar mais de acordo com aquela vibração. Por exemplo, uma vibração de raiva vai levar o seu perispírito a endurecer, para que consiga suportar aquela vibração. Como uma vibração de amor vai levar o seu perispírito a ficar mais tênue, de forma a conseguir atingir mais espíritos. Respondi ou compliquei, gente? Bem, se você não respondeu, a pessoa vai falar. Ok. Esse eu preciso dizer a autoria. Ok. A nossa amiga Neuzinha, ela disse assim, como são os esportes lá? Possui praia, piscina? Porque é a cara da Neuzinha, né? Então... Neuza, pode ficar tranquila. Existe o que você quiser. Tá? Existem grupos que se unem
para fazer o esporte que mais gostam. E é muito fácil da gente se juntar a eles, porque você leva a vibração do esporte, né? E é muito legal. Você consegue fazer o esporte que você quiser, a hora que você quiser, e normalmente com pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível seu. Tá? Mais ou menos por quê? Porque a gente sempre coloca o mais fraquinho para poder dar uma força aí para eles, né? Mas é muito legal, você vai gostar. Outra pergunta. Nós podemos escolher o trabalho no mundo espiritual de acordo com nossas afinidades e interesses? Espero que sim, pois aqui muitos já trabalham com o que não gostam. Você vai trabalhar no mundo espiritual com o que for necessário para você. Tá? Eu lembro de uma cena muito interessante do André Luiz, que ele chegou no salto, né? Chegou achando que era o tal, porque tinha sido médico e etc. E colocaram ele para limpar o chão. Você vai trabalhar com aquilo que é necessário para o seu crescimento. E muitas vezes, para a sua humildade, é muito mais interessante você estar limpando o chão do que você estar atendendo diretamente ao outro espírito. Tá? Vai ser o que for necessário, mas obviamente que vai também utilizar das suas aptidões próprias, né? A Adriana, por exemplo, é óbvio que ela vai ser utilizada de uma forma que possa aproveitar a parlatória dela, né? A tranquilidade, etc. Já, sabe, todos nós temos afinidades que podem ser utilizadas, né? E vai ser utilizado, mas vai ser aquilo que for para o nosso crescimento, tá? E a gente tem que prestar atenção nisso na vida encarnada também, tá, gente? Quando a gente diz que trabalha com aquilo que não gosta, a gente tem um aprendizado muito grande aí, tá? Prestem atenção. Próximo. Ainda falando sobre a limitação do livre-arbítrio, um exemplo é que alguns espíritos podem escolher seu reencarne e outros não. Há, neste caso, uma limitação? Não, há merecimento. Há merecimento, crescimento, evolução, utilidade, um monte de coisa, menos limitação. Todo mundo é tratado igual. Só que você, para tratar igual os desiguais, você tem que tratá-los de forma desigual. Isso se chama merecimento, né? Você vai escolher a sua reencarnação quando você tiver merecimento para escolher o que você precisa. Eu vou dizer uma coisa muito interessante, gente. Normalmente, quem escolhe a reencarnação, escolhe por amor. Escolhe para servir, né? E, normalmente, quem é reencarnado compulsoriamente ou de alguma forma dessa, é porque precisa da experiência para aprender a servir. Tá? Mas podem ficar tranquilos, como a Adriana disse, eu estou muito otimista, né? Todos vocês vão poder conversar, vão poder dialogar, falar, não, eu sou bom de fazer isso, eu quero estar junto com o Wesley, eu quero estar junto com o Aldomar foi bom pai nessa encarnação, ele pode ser meu pai na próxima, né? A gente pode conversar um pouquinho para esclarecer as coisas, tá? A gente já tem esse merecimento, graças a Deus. Tem diferença de tempo do plano espiritual para o material? Os dias, meses e anos passam da mesma forma cronológica? Qual a média de tempo no plano espiritual até reencarnar de novo? No plano espiritual, o tempo é contado por necessidade e utilidade. Então, o tempo para você reencarnar de novo é o tempo necessário para você ter o aprendizado para que você possa reencarnar de novo. O tempo passa de acordo com a utilidade dele. Então, não necessariamente nós temos semanas, dias, meses, sabe? Nós temos necessidade e utilidade.
que vocês podem dividir em anos, dias e meses. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, só para vocês pensarem. O tempo passava igual quando vocês eram crianças e agora? Vocês têm a mesma noção? Ou uma hora era muito e hoje uma hora parece ser um minuto? É essa a noção do tempo que nós temos. A Neuza está aí, que uma hora já está parecendo um segundo, né, Neuza? Vamos para a próxima? As perguntas, elas encerraram. Mas Uhum. antes de você continuar e finalizar a palestra, eu esqueci de avisar, gente, aí eu quero aproveitar que estão todos aqui, que no dia 5, domingo? Domingo. Dia 5, domingo, vai ter a transmissão na Web Rádio de Pernambuco com o tema A Importância de Reconhecermos o Valor da Dor em Nossas Vidas, que vai ser trazido, vai ser comentada pela nossa amiga Giane. Então, você falou a hora aqui? Não, né, Giane? Às 11. 11 da manhã. Você não botou aqui. Às 11 horas, gente. Então, é só para vocês, de repente, eu acho que vai ser fantástico escutar a nossa amiga pelo rádio, e eu vou colocar aqui no chat o endereçozinho para vocês copiarem e poderem assistir no domingo, tá bom? Obrigada, Charles. Acabaram as perguntas. Gente, vai ser imperdível, tá? Estou dando um spoiler. A participação, o tema é muito instigante. Não deixem de ver, tá? Se tiverem possibilidade. Meus amigos, o encerramento na verdade, não é um encerramento, mas é um convite. Tá? Eu convido vocês a não pensarem no desencarne. Não pensarem na vida pós-desencarne. Eu convido vocês a viverem a encarnação, a viverem essa vida, este presente que vocês têm em mãos, sem medos. A vocês exercitarem a fé no Pai, no sentido de que tudo o que acontece tem uma utilidade. Tudo o que acontece é por algum motivo. Que nós consigamos nos deixar ser conduzido por essa força maior que nos guia. O que vai acontecer depois, quando a gente desencarnar, é só uma consequência do que nós estamos fazendo agora. Se nós estivermos em paz conosco, felizes com as nossas escolhas e amando aqueles que nós amamos, sabe? Nós não vamos ter dificuldade nenhuma no desencarne. Vai ser só aquela passagem. Eu vou sair daqui hoje, chego lá amanhã, vou encontrar com amores lá amanhã, me despeço dos que aqui me ajudaram a caminhar e a vida continua. A vida é uma só. Ela é eterna, mas é uma só. E essas passagens que nós temos na Terra, elas nos ajudam a valorizar essa vida, sabe? Elas nos possibilitam fazer escolhas diferentes, com instrumentos diferentes, com pessoas diferentes, né? E sermos felizes com tudo que nós vivemos. Tá? Eu convido a vocês, então, a viver todas as vidas que nós temos direito. Tá? E agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o Aldomar, a Adriana, o Leonardo, que me ajudaram diretamente, tá? E todos vocês que estão aí emanando e trazendo perguntas e trazendo participação para a gente. Bom, muito obrigado. Eu pedi ao Bruno que encerrasse para nós. Tá? E uma boa noite para todos. Senhor Jesus, divino amigo, queremos te agradecer, Senhor, por todo o esclarecimento que tivemos no estudo de hoje. Te agradecemos por todo o auxílio e amparo da espiritualidade.
E te pedimos, Senhor, que cada um de nós possa sentir a vibração de luz e amor que vem de Ti. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.